bem-vindos. Obrigada pela sua audiência, pelo carinho. E olha, gente, em menos de uma semana, mais uma pessoa morreu com suspeita de meningite. Dessa vez, uma adolescente de 12 anos, natural lá de Souza, que estava internado no Hospital de Trauma de Campina Grande. Hoje eu estou recebendo aqui o infectologista. Chego para cá, doutor Fernando Chagas. Tudo bom, doutor Fernando? Seja bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade para falar um pouquinho sobre a meningite. Você que está em casa também pode estar participando do nosso programa. Se você desejar, pode ficar à vontade de mandar a sua pergunta, tá? No 981457570. Doutor Fernando, fala um pouquinho pra gente que tipo de doença é essa, a meningite, né? E quais são os tipos de meningite que existem hoje? Bom dia, Marília. Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui. Informação importante, né? Muito. Por quê? Porque a meningite, Marília, é uma doença, é uma inflamação, na verdade, de uns tecidos que cobrem o cérebro. E cobrem o cérebro pegando toda a coluna da gente, né? Então é como se fosse um tecido de proteção desse órgão, que é um órgão extremamente... É o órgão mais importante, dos mais importantes que nós temos. Então é um tecido de proteção deste órgão. E quando ele é acometido, consequentemente, além de um processo inflamatório ou infeccioso, ele pode, inclusive, passar para o cérebro e aí as repercussões podem ser terríveis, né? Então, ela pode ser causada por diferentes micro-organismos, como vírus, como bactérias, como fungos. O que preocupa muito a gente é quando ela é cometido principalmente por bactérias, que são os casos que infelizmente acabam evoluindo para a morte do paciente, algumas até em algumas horas. Você vê a meningite meningocócica, que é causada por uma bactéria, até o nome é difícil, Neisseria meningitidis, né? A meningite causada por essa Neisseria meningitidis, ela é tão grave que ela pode, em questão de horas, infelizmente, levar para sua morte. A boa notícia, se é que existe boa notícia, é uma coisa tão terrível como essa doença, mas a notícia que acalma um pouco o coração da gente é que existem vacinas, vacina especialmente contra essa meningite, né? É verdade. Então, é uma doença que de fato preocupa. Dói um pouquinho essa vacina, viu? Mas é ótima. Só em prevenir, gente, já é bom demais. Pode deixar a dor, né? Melhor você estar com dor do que você estar com a meningite, né, minha gente? Mas é uma vacina que você toma 3 doses, né, doutor? Se eu não me engano, eu já tomei essa vacina e ela deixa a gente bem dolorida mesmo, né? Os sintomas, o que é que a pessoa começa a sentir, né? Como é que é esse negócio? No início, às vezes as pessoas se atrapalham um pouco em relação aos sintomas porque lembram muitas outras doenças, mas existem peculiaridades que é importante a gente ter essa informação, porque se você enxerga aquilo que é um pouco diferente, que lembra de fato a meningite, você tem que levar imediatamente na urgência. E que sinais e sintomas são esses e que peculiaridades são essas? É muito comum inicialmente a pessoa abrir o quadro de meningite com dor de cabeça, uma dor realmente forte, né? Uma dor de cabeça, até porque a doença ela está na própria cabeça, no próprio crânio. É diferente de uma dengue, que você tem dor de cabeça, né? Inclusive uma dor de cabeça forte, com febre também, mas a problemática não está exatamente aqui. É uma dor muito forte no caso da meningite. E tem uma característica, como ele pega esse tecido que também pega a coluna, ele inflama também toda a coluna. Então a pessoa ela tem dificuldade de encostar, por exemplo, o queixo no tórax. Ela não consegue fazer o movimento de encostar. Dói bastante. Essa é uma peculiaridade rígido, né? Que a gente chama de rigidez de nuca, né? Essa é uma característica importante que as pessoas observarem. Também dá febre alta, pode dar manchas no corpo e tem uma peculiaridade também que a gente chama de vômitos em jato. Mas vômitos em jato não é feito aqueles filmes de terror que você joga o vômito lá na frente, não, gente. Vômitos em jato significa um vômito que você não enjoa, você simplesmente vomita. Vomita de repente. Você imagina, você está aqui conversando de repente, vomitou. Né? Essa característica que a gente chama de vômito em jato, ela pode estar presente em mais da metade dos casos de meningite. Então, febre alta, dor de cabeça intensa, manchas no corpo, lembrando que nem sempre vai aparecer manchas no corpo, dificuldade de encostar o queixo no tórax, e vômitos em jato, lembrar de meningite. Em crianças muito pequenas, as crianças elas não vão estar botando a mãozinha na cabeça ou externando que está com dor de cabeça. Então, como é que você percebe? A criança ela fica muito agitada, ela pode convulsionar e aquela regiãozinha do osso na cabeça da criança, que é molezinha, tá? Que a gente toca e diz, nossa, o ossinho aqui é mole. Aquela região, ele fica puxado para baixo, que a gente chama de abaulado. Fontanela abaulada é o nome disso.
Então, se você percebe uma entradinha no crânio da criança e uma agitação muito grande, a criança com febre, pensar na possibilidade de meningite e levar imediatamente para avaliação médica. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, Duda, por favor. Doutor, com quantos anos a criança deve tomar a vacina da meningite? É a Rafaela. Existem alguns tipos de vacinas da meningite, porque, como eu disse, ela pode ser provocada por mais de um tipo de bactéria. Então, tem a meningite pneumocócica, que é causada por uma bactéria que a gente chama de pneumococo, que é a Penta 10, tá? Tem a meningite tipo C, a Neisseria meningitidis, né? Que é a vacina tipo C, tá? E tem a Hemófilos influenza, que é um outro tipo também. E ainda tem o HCG, que é beta-HCG é da gravidez, né? Quando a gente... Que é o que a gente toma, que é da tuberculose, né? Aquela marquinha, né? Isso, que ela não protege a tuberculose no pulmão, mas ela protege a meningite que pode ser provocada pela tuberculose, né? Então, a criança recebe as vacinas no terceiro, no quinto mês e uma terceira dose, como Marília falou, são 3 doses, a terceira dose com 1 ano de idade, né? Seriam as doses dessas vacinas e, claro, essa da tuberculose ao nascer. Eu me lembro que eu dei a vacina, né? A gente tomou todo mundo lá em casa e o meu filho pequenininho tomou na perna. Minha gente, no outro dia o menino não levantava. E dizia, eu tô com dor, não consigo andar. E pronto, deu alguma coisa nessa perna desse menino. Fiquei doidinha, gente. Mas é porque a dor é muito forte. Então, como eu tava sentindo muita dor no braço, a gente tomando o braço, eu disse, na perna, então deve ser, né? Péssimo, É de pessoa a pessoa. E tal, né? Porque algumas pessoas têm reações, um pouquinho acabam sentindo dor. mais dolorido mesmo. Como diagnosticar e também essa meningite pode ser transmitida para outra pessoa? A pessoa pode pegar? Boa. Que pergunta boa, porque é o seguinte, quando a pessoa vê um caso de meningite, aí as pessoas correm com desespero de, outras pessoas vão pegar. Nem toda meningite é passada de pessoa a pessoa. Existem 2 bactérias que, de fato, se as meningites forem causadas por essas bactérias, tem um risco de passar. É o Hemófilos influenza e a Neisseria meningitidis. Uma notícia boa, o Hemófilos influenza, antes, alguns anos atrás, era uma das primeiras bactérias a causarem meningite no Brasil. Mas com a vacina, hoje é a 4ª. Então a gente tem visto muito pouco esse tipo de bactéria, que coisa boa. Mas a Neisseria meningitidis, que é essa que evolui muito rápido, ainda é a 2ª que mais causa meningite. Qual o problema dela? Ela passa quando você fala perto da pessoa, que você joga gotículas com a bactéria na outra pessoa. Então, se uma criança tem meningite desse tipo, todos os amiguinhos do colégio dessa criança vão receber também um medicamento que vai acabar com a bactéria se estiver circulando naquela salinha. Assim como os professores também e os familiares também. Então, por isso que é muito importante você, de fato, levar muito rapidamente aos serviços de saúde, porque você vai estar protegendo seu filho, mas você também vai estar protegendo os filhos de todos os amiguinhos do seu filho, dos professores e, inclusive, a sua família toda, né? Que a gente chama de quimioprofilaxia. Maravilha. E o tratamento, ele é feito só em hospitais? Porque uma doença, como ela tem uma potencialidade de gravidade muito grande, né? A criança ela vai ser internada ou o adulto, porque assim, sabe, Marília, quem tem maiores riscos de desenvolver a meningite são crianças pequenas e pessoas acima de 50 anos de idade, né? Principalmente os idosos acima de 65 anos de idade. É por isso que assustou muito a todos nós o caso desse menino de 12 anos de idade, né? Que, em teoria, o risco dele desenvolver meningite é menor, né? Então, assusta bastante isso, mas é importante essa informação das crianças pequenas e dos idosos, né? Geralmente, eles precisam ficar internados, acabam tomando medicamento na veia, né? E faz seu acompanhamento. Lembrando que existe o risco de sequelas, né? Então a gente se preocupa isso também. Tem criança que precisa fazer cirurgia no crânio muitas vezes tem que fazer fisioterapia porque pode dificultar um movimento de um membro do corpo e por isso que se torna uma doença que a gente precisa de fato ter muita cautela e muito cuidado. Ok, bora botar a próxima pergunta. Bom dia, criança traqueostomizada é mais fácil de pegar meningite? Deixa eu só levar a informação para vocês que estão em casa. A traqueostomizada são crianças que elas precisam colocar o que a gente chama de traqueóstomo, que é como se fosse um caninho aqui no pescoço da criança para ela poder respirar. Provavelmente ela teve problemas em algum momento da respiração e ela precisou botar esse tubinho aqui.
Geralmente a criança traqueostomizada, ela tem mais riscos de pegar algumas doenças respiratórias. Qualquer uma outra doença, eu acho. Exatamente, até, né, porque doutor? fica mais Fica fragilizada, né? Mas se tem maior risco ou não de pegar, não é bem assim, porque ela também não estaria tão exposta, aí depende de uma série de fatores. Mas geralmente a criança traqueostomizada a gente tem um pouco mais de cuidado, então é mais difícil a exposição. Porém, se ela recebe a bactéria, ela seria mais fácil de desenvolver a doença. Porque necessariamente quem recebe a bactéria não quer dizer que necessariamente vai desenvolver a meningite. Sim. Foi por isso que até junho de 2023 a gente fez uma vacina no país inteiro em adolescentes, para poder diminuir a circulação da bactéria nos adolescentes, já que os adolescentes têm menores riscos de adoecer. Quem tem maior risco de adoecer são as crianças. Só que os adolescentes têm maior risco de transmitir. Então, se você não vacina esses adolescentes, o vírus, a bactéria circula muito mais e acaba atingindo as crianças muito pequenas ou os idosos. Maravilha. E sequelas, doutor? Pode deixar sequelas a meningite? E que Pode. tipo de sequelas? Infelizmente, a depender do tempo de evolução. Quanto mais rápido a criança for atendida e medicada, menores as chances dela desenvolver sequelas. E aí depende do local no cérebro também, né? Se pegar a parte que a gente chama de lobo motor, a parte do movimento do corpo, a criança pode ter algum déficit de algum membro. Tem meningite, a meningite meningocócica pode evoluir tão rápido que a criança pode perder os membros. Olha que coisa terrível, né? Então, existem essas sequelas, esses riscos, além da possibilidade de precisar fazer neurocirurgia. Ainda bem que a maior parte dos casos a gente evita que esse tipo de coisa aconteça, mas depende muito do tempo que você buscar o atendimento. Por isso que eu reforço a fala que eu fiz anteriormente. Leve o seu filho para olhar o cartão de vacina para ver se está tudo atualizado. Se não tiver, atualize esse cartão para evitar que essa doença entre na sua casa. E se a criança tiver com dor de cabeça, dificuldade de colocar o queixinho aqui, se for criança pequena, muito agitada, leve essa criança imediatamente para poder não ter riscos dela sofrer com sequelas. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui. Tomando a primeira dose contra a meningite, a segunda dose toma com quanto tempo? Geralmente 2 meses depois. Geralmente são 2 meses entre um intervalo e outro. Pouco, né? Porque tem que dar um espaçamento pouquinho mesmo, porque são 3 doses. E previne mesmo, viu, minha gente? A vacina. Agora, hoje em dia, já tem vacina da meningite em órgãos públicos? Tem. Nós temos. De saúde? Essas que eu citei, a da tuberculose, a hemófilos influenza, a meningite C, a pneumo 10 tem no serviço público. Aí no serviço privado, aplica-se a ACWY, né, que é uma mais expandida, e a tipo B. Só que a tipo B é a que menos circula. Na verdade, a tipo C, que é do serviço público, é a que mais circula. Né? Aí tem nos dois, só difere isso. A tipo B e a ACWY no serviço privado e todas as outras também no serviço público. É verdade. Uma última pergunta, né? A gente sabe que meningite também é transmitido através de talheres, copos. Isso. Qual é esse tipo de meningite, doutor? Na verdade, todas elas podem estar acreditando. Pode também, é mesmo, é? Pois é, incrível isso. É por isso que a gente bate muito nessa questão da lavagem das mãos, sabe, Marília? Porque a gente acabou discutindo muito isso no período da Covid, gente. Mas olha, uma criança adoece em média 6 vezes por ano, né? Quando ela está na creche, ela acaba adoecendo mais porque tem mais contato com outras crianças, né? Quando ela começa a ficar um pouquinho maior, se você começa a colocar o hábito da lavagem das mãos antes e depois de alimentação, quer ver uma situação que acaba transmitindo muito? Transporte público, ônibus lotado. Se você tem um hábito de quando chegar a lavar suas mãos, antes de entrou em casa a lavar as mãos, a gente já percebe que cai muita quantidade de adoecimentos por ano. E, consequentemente, diminui o risco de até de pegar meningite. Porque você pode pegar com as mãos, que a criança bota na boca, coloca no ouvido, coloca no nariz, bota para dentro do corpo, literalmente, né? Então, a lavagem das mãos se reflete na diminuição de riscos até da transmissão de uma doença como essa, uma doença como a meningite. Tem que ter muito cuidado com também manicure, né? Onde você vai fazer só a unha, né? Também tem que ter muito cuidado com aquela questão de alicate, saber se está esterilizado. Isso. Uma outra coisa também que eu tenho muito medo, não gosto muito, não, mas basinho, gente, é uma coisa que é tudo muito rápido. Aí traz copo, às vezes vem molhado, sabe aquele negócio, né? Que parece que só passou uma água e jogou, né? Então tem que ter muito cuidado também com, em barzinho, você vai para um barzinho, aí pega um copo ali, vai tomar cerveja, ou vai tomar um refrigerante, seja uma água, qualquer coisa. Então tem que ter muito cuidado nessa hora, né?
Às vezes, eu digo, me dá um canudinho aí para poder evitar de colocar, né, a boca, Na então, boca, no copo. é. Mas, assim, gente, muito perigoso também, né, essa questão do contato, porque a gente nunca sabe, né, quem é que tá, quem não tá, quem pegou, quem não pegou, e às vezes tá por ali pelo meio, e aí acaba contaminando outras pessoas. Doutor Fernando, muito obrigada por sua participação aqui, né? Foi muito bom esse assunto, trazer esse assunto aqui para o pessoal que está em casa, porque é um assunto de muito extrema necessidade e importância para a nossa população. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de a gente levar a informação à casa das pessoas. E como eu sempre digo, gente, esse momento de saúde é uma prestação de serviço de saúde a todos vocês, tá? Lembre-se aí das orientações em relação aos cuidados para evitar que essas bactérias, esses vírus entrem na casa de vocês e adoeçam os familiares e até mesmo a vocês. Então eu que agradeço demais esse momento, tá? Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana. É isso aí. Mas olha só, minha gente, você já pensou em transformar